Ok, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1 e. Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Davi Pinheiro Carvalho e eu vim apresentar o meu plano de ação para o processo seletivo simplificado para a vaga de pedagogo da Secretaria do Estado de Educação do Paraná. Bom, o meu plano de ação, o tema que eu escolhi foi acompanhamento de hora-atividade, relacionado com o plano de aulas, metodologias ativas, recursos educacionais digitais e avaliação. A situação problema que eu escolhi foi a dificuldade de implementar esse plano de aula, é, os metodologias ativas, os recursos educacionais digitais, as avaliações pensadas durante a hora-atividade, porque a gente observa que os professores eles têm muitas ideias durante as horas de atividades, eles conseguem pensar em coisas muito boas, produções muito boas, materiais muito bons, só que na hora de realmente colocar essas ações em práticas, na hora de realmente de transmitir esse plano para a parte prática, a gente sente que falta um pouco de talvez enfim, conhecimento, maneiras de como fazer isso e pensar em metodologias ou recursos que sejam realmente aplicáveis na realidade, não só na nossa imaginação, infelizmente. Então a gente vai ter como público-alvo os professores de educação básica, a etapa de escolarização é o ensino fundamental e nos anos finais, sexto ano, no ano, e todas as áreas do conhecimento, porque a gente observa que não é uma questão só de uma matéria, só de uma disciplina, não é só uma questão de humanas, de exatas, de biológicas. A gente consegue observar que isso é consideravelmente geral e que deve ser atacado dessa maneira. Então, incluir todos os professores de todas as áreas é muito importante para, nesse momento, a gente conseguir transpassar essa barreira de implementação e realmente ter uma aprendizagem efetiva, certo? Então, aqui a gente vai ter nos objetivos gerais auxiliar os professores quanto à eficiência dessa hora de atividade, pensando em como elaborar os planos de aula de maneira inteligente, com o auxílio dessas metodologias ativas e com a sustentação prática na realidade. Ou seja, trazendo estudos, trazendo uma visão ampla e científica dessas metodologias ativas, buscando que essas metodologias ativas sejam aplicadas na realidade. Então a gente tem também como maneira de também maneiras de incluir recursos digitais e avaliações eficazes. Porque, de novo, não adianta a gente pensar em recursos digitais que não podem ser utilizados numa escola, por exemplo. Ou não adianta a gente pensar em avaliações que acabam não sendo eficientes e não trazendo questões que nós trabalhamos em sala de aula ou é uma avaliação que acaba ficando muito distante do conhecimento do aluno. Então a gente tem que estar sempre repensando e pensando isso para que a gente não fuja e não tenha uma desconexão da realidade com a parte prática. Como objetivos específicos, eu tenho como orientar professores sobre o que é um plano de aula, promover a inserção de metodologias ativas no dia a dia escolar, auxiliar os professores quanto à forma de inserir os recursos educacionais no plano de aula, transformar as avaliações pensadas durante as horas de atividades em ferramentas eficientes. Então, como eu pretendo fazer isso, né? Como um pedagogo poderia fazer isso? A forma como eu imaginei foi uma série de formações e capacitações quinzenais, né? Quinzenais de 15 em 15 dias, 2 semanas, até para ter tempo de que os professores eles absorvam o conhecimento que está sendo, né, transmitido e que possam realmente aplicar e que isso possa ser avaliado, possa ser acompanhado. Então, na primeira etapa, eu coloquei aqui que é apenas as definições básicas do que é uma hora atividade, buscando entender o quão eficiente o quão importante é a hora de atividade para a aprendizagem da criança ou do adolescente. É, entender que não é apenas um documento, uma ferramenta que não vai para lugar nenhum, que ela é uma ferramenta de extrema importância para o conhecimento do próprio professor, da aplicação da metodologia para o próprio professor, que utilizando um plano de aula, utilizando uma forma escrita daquilo que ele tá imaginando, que ele está pensando, as coisas ficam muito mais palpáveis e fica muito mais fácil na hora de você aplicar. E a intenção com essa primeira etapa é justamente evitar que os professores negligenciem o plano de aula e que entendam como uma ferramenta extremamente funcional, extremamente importante para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno e que isso seja realmente efetivo e que a gente consiga realmente colocar isso em prática. E não só que vira um documento que
não seja utilizado em momento nenhum e que apenas seja obsoleto. Então, como a gente pretende estruturar esse plano de aula, ou seja, o que a gente pretende colocar nesse plano de aula? Aí a gente vem para a segunda etapa, que são as metodologias ativas, que aqui a gente pretende trazer, né, os estudos da área da educação, mostrando quais são as metodologias ativas mais aplicadas nos dias de hoje, buscando sempre trazer um contato muito forte com estudos, com fontes, com parte científica, de prática realmente, do que está sendo pensado na academia a respeito disso, porque nós sabemos que é difícil para um professor ele se manter atualizado em relação às metodologias novas, aos recursos novos. Então, essas formações elas são de muita importância para que os professores eles mantenham-se atualizados, para que eles mantenham-se o pensamento vivo e que eles saibam o que é eficiente, quais são as metodologias ativas presentes hoje em dia e que são avaliadas muito bem pela academia. A ideia nesse primeiro momento é esse. No segundo momento é apontar quais as metodologias são eficientes para cada disciplina. Porque nós sabemos que, novamente, matérias de biológicas, matérias de exatas, matérias de humanas, linguagens, elas são totalmente diferentes. Mas que é importante que todos os professores eles conheçam um pouco de cada disciplina e eles saibam quais são as metodologias ativas que devem ser aplicadas para cada uma dessas disciplinas. A gente não pode, por exemplo, pensar em... numa aula de física, por exemplo, não ter uma parte prática de metodologias ativas, não ter uma questão de levar crianças, de tentar levar as crianças em laboratórios, de tentar pensar em coisas práticas para que as crianças entendam o conhecimento da física, por exemplo, mas que isso não pode ser aplicado para a história, por exemplo. Mas é importante que os professores eles tenham um conhecimento mínimo de cada área e que os professores de cada área tenham um conhecimento aprofundado e aí nós temos as metodologias ativas próprias para esse aprofundamento. Então, e a gente também tem que pensar em como a gente vai inserir essas metodologias num plano de aula. Porque, novamente, não adianta a gente ter um planejamento extremamente bem elaborado e uma questão extremamente bem pensada, bem elaborada e imaginativa, só que sem o pé na realidade, sem o contato com a realidade, sem ter a noção do que pode ser feito. Nós não podemos fugir da nossa realidade como uma escola pública e também não podemos desconsiderar que nós temos a capacidade de fazer muitas coisas. Então, é sempre ter esse pé na realidade, é sempre se manter em contato com aquilo que a gente pode fazer. E é isso que essa formação, que esse momento, essa segunda etapa pretende trazer. No que diz respeito à terceira etapa, seria uma capacitação a respeito de recursos educacionais digitais. Novamente, apresentar esses recursos digitais, porque pelo mesmo motivo das metodologias ativas, é difícil para o professor ele se manter atualizado com as questões da academia, com as questões de recursos novos, de websites novos, de aplicativos novos. Então é sempre bom que alguém de fora, que tenha o conhecimento, que realmente trabalha para isso, que trabalha para trazer esses recursos, ele consiga trazer esses recursos e que saliente que cada disciplina, de novo, tem as suas diferenças e as suas particularidades. Então, é importante que esses recursos eles sejam trazidos e que os professores eles entendam que, assim como nas metodologias ativas, eles precisam pensar em cada disciplina de maneira individual, sem perder o senso do coletivo. Por exemplo, uma metodologia utilizada para, novamente, a física, pode muito bem ser pensada para uma questão de química, por exemplo, ou para uma questão de biologia, por exemplo, porque são áreas que são próximas. Então, você vai ter questões que são parecidas, mas que ao mesmo tempo vão ter suas particularidades. Então é importante que os professores eles tenham noção dessa interdisciplinaridade, mas que eles tenham noção também de que cada matéria é sua e que deve ser respeitada suas particularidades também. E novamente pensar em como consolidar esses recursos educacionais digitais. Não adianta nada a gente, por exemplo, trazer métodos de visualização de coisas 3D, por exemplo, em uma sala de aula que um computador ele não tem a capacidade de fazer isso. Então a gente precisa sempre dar um passo atrás e pensar como eu posso trazer isso para a realidade. E aí partir para inserir esses recursos educacionais digitais que são eficientes, que são importantes, que têm um valor prático muito grande, mas que eles precisam estar adaptados à nossa realidade para que a gente realmente consiga implementar e utilizar eles ao potencial máximo que eles têm. Por fim, na quarta etapa, nós temos a avaliação como ferramentas eficientes. Nós sabemos que os professores eles pensam muito em questões que acabam sendo idealizadas muito bem na cabeça deles, mas isso não é prático, acaba não tendo um valor prático
suficiente para que justifique essa avaliação. Então, a gente também, novamente, trazer pensamentos a respeito de ferramentas avaliativas, não só pensar em provas com perguntas ou questões de vestibular, enfim, mas também pensar em outras formas de avaliação criativas e que possam ser implementadas com, de novo, esse pé na realidade, mas que sejam criativas, que sejam inovadoras, que não sejam tão focadas num lápis e no papel, que possam trazer, e essa é a ideia com essa quarta etapa, é trazer, por exemplo, a ideia de seminários, a ideia de experiências físicas, por exemplo, como uma forma de ferramenta avaliativa, enfim, trazer essas ferramentas como formas de avaliação do professor, para que ele não se sinta preso somente às formas tradicionais de avaliação, para que tenham outras ferramentas eficientes. No que diz respeito ao nosso cronograma, eu separei aqui um mês para cada etapa, porque eu considero que seja necessário trabalhar por cada momento, cada etapa, ter 2 sessões de 2 formações de capacitação para que ele realmente atinja o potencial necessário. Eu considero assim como sendo necessário. Então, na primeira etapa, a gente teria no primeiro mês, a segunda no segundo, a terceira no terceiro e a quarta no quarto mês, para que a gente fechasse dessa maneira. E a forma como eu escolhi para acompanhar essas ações seria que o pedagogo ele tivesse um momento de observação empírica, ou seja, ele teria uma ficha em que ele preencheria com valores numerais a forma como esse professor está pegando o plano de aula e o conhecimento que ele está aprendendo durante as formações e está transpondo para a realidade. Então, de uma forma bem simples, porque a gente sabe que o pedagogo ele vai ter que fazer essa avaliação com todos os professores, então precisa ser uma avaliação dinâmica. Então o pedagogo ele precisa fazer essa avaliação e ele vai trazer essa avaliação de forma mensal, em forma de reunião. Ele vai trazer para o professor avaliar, para ter uma conversa, para que o pedagogo explique, eu pensei, eu tive essa ideia, mas essa ideia não aconteceu na prática, como eu poderia implementar de maneira diferente, o pedagogo auxiliar com isso, porque o papel do pedagogo é esse, é ser um auxiliar dentro da escola, é conseguir abarcar todas as disciplinas e servir de ferramenta mesmo, de trazer um pé na realidade ou trazer mais ideias para que seja mais imaginativo. Então, é essa balança que tem que ser feita e essas fichas elas são preenchidas no momento e são trazidas para que essas reuniões sejam feitas, para que exista essa troca de realidade com ideias. O pedagogo ele tem que estar sempre olhando a elaboração do plano de aula, tem que estar sempre olhando a sala de aula, com as aulas acontecendo na hora prática, para entender o que está realmente, onde está a falha nesse processo de imaginação do plano de aula, aí fica a prática do plano de aula, e aí a transposição disso para a sala de aula. E aí entra uma terceira questão, né, que são as adaptações. Através desse momento de reunião, trazer as adaptações, trazer esses ajustes finos, né, de talvez ter um momento a mais para falar sobre, por exemplo, metodologias ativas, porque o pedagogo observou que não foi muito bem compreendido essa questão de metodologias ativas ao longo do momento em que foi explicado, e depois com as ferramentas de avaliação. Então, trazer essas adaptações também são os acompanhamentos de ação, porque você acaba trazendo novas questões que você pode abordar e adaptar justamente esse acompanhamento para que você refaça aquilo que não ficou muito bem compreendido durante a sua formação. Bom, por fim é isso. Muito obrigado por me assistirem. Esse é meu plano de ação.